Ele já tinha parado de contar os natais. No começo, ainda riscava datas no calendário da oficina. Depois, passou a ignorá-las. E então, por fim, deixou de perceber quando o mês de dezembro chegava. Mas naquela noite, algo estava diferente. Porque exatamente às 23h47, quando o mundo parecia definitivamente decidido a esquecê-lo, alguém bateu à sua porta. Não foi uma batida comum. Foi fraca, hesitante, como se quem estivesse do outro lado tivesse medo de incomodar, ou de não ser atendido. E aquela batida mudaria tudo. O velho mecânico se chamava Elias Corrêa. Tinha 78 anos, mãos marcadas por décadas de graxa, metal e calor. E um corpo que rangia quase tanto quanto os motores que ele consertava. Morava nos fundos da própria oficina, num bairro esquecido da cidade portuária, onde as luzes de Natal não chegavam mais. Fazia tempo. A oficina era pequena, mas resistente, assim como ele. Paredes de aço antigo, ferramentas penduradas em ordem obsessiva, motores desmontados como se fossem órgãos à espera de transplante. Ali dentro, Elias ainda se sentia útil, ainda tinha controle, ainda entendia o mundo. Fora dali, tudo parecia rápido demais, barulhento demais, vivo demais. Naquela noite de Natal, como em todas as outras dos últimos 23 anos, Elias jantava sozinho. Um prato simples, um rádio antigo, ligado num volume baixo, mais por companhia do que por interesse. A voz metálica do locutor falava sobre celebrações, famílias reunidas, risadas, brindes. Elias não desligou. Ele nunca desligava. Era sua forma silenciosa de lembrar que aquele mundo ainda existia, mesmo que não fosse mais para ele. Foi quando ouviu a batida. Ele congelou. Durante um breve instante, pensou que fosse imaginação. O vento costumava brincar com a porta velha. Mas então veio a segunda batida, um pouco mais forte, um pouco mais urgente. Elias se levantou devagar, sentindo os joelhos protestarem. Pegou a lanterna que sempre deixava sobre a bancada e caminhou até a porta. Cada passo parecia ecoar mais do que deveria, como se o silêncio estivesse esperando. Oficina fechada, disse ele, a voz rouca, sem abrir a porta. Do outro lado, silêncio. Ele suspirou, já se preparando para voltar, mas então ouviu algo que não esperava. Uma voz feminina, suave, estranha, com um sotaque impossível de identificar. Eu sei, mas por favor, só precisamos de ajuda. Elias franziu a testa. Ajuda. Aquela palavra não batia à sua porta fazia décadas. Volte amanhã, respondeu ele. Não trabalho na noite de Natal. Houve uma pausa longa demais. Quando a voz voltou, estava mais baixa. Amanhã pode ser tarde demais. Algo naquela frase atravessou Elias como um fio gelado. Não era chantagem, não era drama. Era medo genuíno. Um medo contido, adulto, tentando não transbordar. Não deveria abrir. Ele sabia disso. A cidade não era gentil com velhos solitários. Mas contra toda a lógica, destrancou a porta. O que viu não fazia sentido. A mulher à sua frente parecia humana, à primeira vista. Usava roupas simples, gastas, inadequadas para o frio daquela noite. A pele tinha um tom levemente iridescente sob a luz amarela da lanterna, como se refletisse cores que não estavam ali. Os olhos eram grandes demais, profundos demais. E nos braços dela tinha uma criança, uma menina pequena, encolhida, envolta num tecido que não parecia tecido. Respirava rápido, fraca. O que é isso? Elias murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A mulher engoliu em seco. Meu nome é Arelis. E nós não somos daqui. Foi ali, naquele segundo exato, que Elias percebeu que aquele Natal não seria como os outros. Ele deveria ter fechado a porta. Deveria ter dito que não acreditava em histórias malucas. Deveria ter protegido o pouco de rotina que lhe restava. Mas em vez disso, deu um passo para o lado. Entre, disse, quase num sussurro. Está frio demais para uma criança lá fora. Arelis entrou com cuidado, como se o chão fosse sagrado. A menina abriu os olhos por um instante. Eles brilharam com uma luz suave, azulada, e depois se fecharam novamente. Elias sentiu o coração apertar de um jeito que não sentia, desde que sua esposa ainda estava viva. Ela está doente? Perguntou. Arelis confirmou. O ambiente deste planeta está nos afetando. Eu tentei procurar ajuda, mas vocês não confiam no que não entendem. Elias fechou a porta atrás deles. O som do trinco ecoou como um ponto final em sua antiga vida. Você disse que precisava de ajuda, falou ele. Que tipo de ajuda? Arelis olhou ao redor da oficina.
Os motores, as ferramentas, as peças antigas. Seus olhos se iluminaram. Dizem que você conserta qualquer coisa. Elias soltou um meio sorriso cansado. Coisas quebradas. Sim. Ela aproximou a filha do peito. Então talvez você consiga consertar nosso único meio de voltar para casa. O velho mecânico respirou fundo. Naquela noite, enquanto o resto do mundo celebrava ao redor de mesas iluminadas, Elias Corran estava prestes a descobrir que o universo ainda tinha planos para ele, e que às vezes a solidão só existe até alguém bater a porta. Parece vivo. Elias observava a criança, como quem tenta decifrar um motor desconhecido. Ela estava deitada sobre a antiga mesa de trabalho, a mesma onde ele havia desmontado centenas de propulsores, bombas hidráulicas e geradores ao longo da vida. Agora, havia ali algo muito mais frágil, muito mais precioso. A menina respirava com dificuldade. Cada inspiração parecia exigir um esforço imenso, como se o ar daquele mundo fosse pesado demais para seus pequenos pulmões. A luz azulada sob a pele pulsava de forma irregular, quase como um coração visível tentando manter o ritmo. Há quanto tempo ela está assim? Elias perguntou. Arelis demorou a responder. Desde que atravessamos o portal, disse. O corpo dela ainda está se adaptando. Ou está começando a falhar. Não entendia nada sobre portais, viagens estelares ou fisiologia alienígena. Mas entendia sinais de falha. Entendia quando algo estava funcionando além do limite. Era isso que via ali. Nome, disse ele. De repente, Arelis perguntou. Como o nome dela? Toda coisa importante tem um nome. Ajuda a lembrar que não é só um problema para resolver. Arelis olhou para a filha com ternura. Luma, Elias repetiu em voz baixa. Luma. Algo naquela palavra aqueceu o ambiente frio da oficina. Ele foi até um armário antigo e pegou um cobertor grosso, manchado de óleo, mas limpo. Cobriu a menina com cuidado, como se cada movimento pudesse quebrá-la. Você disse que eu conserto qualquer coisa. Elias falou, enquanto ajustava o cobertor. Mas ainda não viu o que exatamente está quebrado. Nosso transporte está escondido, não muito longe daqui. Ele foi danificado durante a fuga. Fuga de quê? Elias perguntou. Arelis respondeu amedrontada. Não é de quê. E sim, de quem estamos fugindo. O silêncio que se seguiu era pesado. Elias não insistiu. Aprendera, ao longo da vida, que algumas histórias só vêm quando se sentem seguras. Traga-me até ele amanhã, disse ele. Se existir alguma chance, eu preciso ver com meus próprios olhos. Arelis assentiu, aliviada. Obrigada. Ela parecia querer dizer mais, mas não disse. Elias se afastou, apoiando-se na bancada. Seus pensamentos começaram a viajar para um tempo distante. Um outro Natal. Muitos anos atrás. Naquela época, a oficina ainda tinha risadas. Sua esposa, Mara, costumava aparecer com 2 canecas de café barato e um sorriso que iluminava tudo. Ela dizia que aquele lugar cheirava o futuro, que Elias não consertava máquinas. Consertava caminhos. Eles nunca tiveram filhos. Disseram que não dava. Depois disseram que talvez desse. Depois disseram que já era tarde. E então, um dia, disseram que Mara tinha poucos meses. Desde então, Elias aprendera a viver cercado por coisas que podiam ser desmontadas. Coisas que, se quebrassem, não doíam. Até esse momento. Ele voltou o olhar para Luma. A menina se mexeu levemente, soltando um som baixo, quase um gemido. Elias sentiu um aperto no peito que o obrigou a sentar. Ela vai sobreviver? Perguntou, sem olhar para Arelis. Se conseguirmos partir. Sim, respondeu ela. Elias fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia uma decisão silenciosa ali. Então vamos partir. Arelis arregalou os olhos. Mesmo sem saber quem somos. Já vivi tempo demais sem saber para onde estava indo, respondeu ele. Pelo menos dessa vez existe um destino. A noite avançou. Elias improvisou um espaço para Arelis descansar num canto da oficina. Ele mesmo ficou sentado vigiando Luma, como se a simples presença pudesse manter a menina ancorada àquele mundo. Em determinado momento, algo chamou sua atenção. Um som baixo, quase imperceptível. Um zumbido metálico vindo do fundo da oficina. Elias se levantou, intrigado. Aproximou-se de uma parede falsa, atrás de prateleiras antigas. Aquela parte da oficina ele não usava. Havia anos. Empurrou uma caixa, depois outra. O som ficou mais claro. Arelis! Chamou ele. Isso é de vocês? Ela se aproximou, pálida. Não, isso não deveria estar aqui. Elias puxou a última prateleira. Atrás dela, algo que não deveria existir. Um artefato metálico, parcialmente embutido na parede, pulsando com uma luz azul idêntica da criança.
Tubos orgânicos se misturavam ao metal. Não era uma máquina comum. Parecia viva. Arelis perguntou. Isso esteve aqui o tempo todo? Elias sentiu um arrepio na espinha. Não, disse ele, mas alguém quis que estivesse. O artefato emitiu um pulso mais forte. Luma gemeu ao mesmo tempo, como se respondesse a um chamado. Elias entendeu, com uma clareza assustadora, que aquela história não começara naquela noite. Aquela noite era apenas o momento em que tudo finalmente se encontrava. E pela primeira vez em décadas, Elias não se sentia esquecido pelo universo. Ele sentiu que havia sido convocado. O artefato pulsava como um coração que havia acabado de acordar. A luz azulada se expandia e se retraía em ciclos lentos, lançando sombras vivas pelas paredes da oficina. Elias aproximou-se com cautela, o instinto de mecânico, lutando contra um medo que ele não sentia desde menino. Não toque, Arelis disse rapidamente. Ele reconhece padrões biológicos. Elias congelou a mão no ar. Reconhece? O quê? Arelis respirou fundo. Ele escolhe quem pode ativá-lo. Elias abaixou a mão devagar. E por que está respondendo agora? Arelis olhou para Luma, que se agitava levemente na mesa. Porque ela está aqui. O velho mecânico passou a mão pelo rosto, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Isso esteve escondido na minha oficina por anos, disse ele. Sem emitir som algum, sem luz, sem nada. Agora me diz que escolhe pessoas. E reage a uma criança alienígena, Arelis explicou. Este artefato é um nó de navegação. Um fragmento de consciência tecnológica. Ele foi projetado para se esconder em mundos primitivos, até que alguém compatível aparecesse. Elias soltou uma risada curta, sem humor. Compatível comigo, imagino. Ela não respondeu imediatamente. Elias, você nunca se perguntou por que nunca conseguiu deixar este lugar? A pergunta o atingiu mais forte do que qualquer revelação alienígena. Ele pensou nos convites recusados, nas oportunidades de ir embora, em como sempre sentia algo puxá-lo de volta. Como se a oficina fosse uma âncora. Tá dizendo que isso me prendeu aqui? Estou dizendo que ele esperou por você. O artefato emitiu um novo pulso. Dessa vez, imagens surgiram no ar, projetadas em formas translúcidas. Fragmentos de estrelas, diversos caminhos, mundos distantes. E entre eles, Elias se viu. Mais jovem, muito mais jovem, vestindo um uniforme que ele não reconhecia conscientemente, mas que seu corpo parecia lembrar. Estava diante de uma estrutura colossal, semelhante a uma nave viva. Elias deu um passo para trás. Isso não é possível. Você foi um guardião de rotas, Arelis disse com reverência. Antes de escolher esquecer, as imagens mudaram. Mostraram um homem idoso, ajoelhado ao lado de uma mulher em uma cama. Mara, doente, frágil, chorando. Eu pedi, Elias murmurou, a voz embargada. Pedi para não lembrar de nada além dela. O conselho concedeu. Você entregou sua memória estelar, em troca de uma vida simples. Um amor humano. As imagens cessaram. A oficina voltou ao normal. Silenciosa, pequena, insignificante. E ao mesmo tempo, o centro de algo muito maior. Elias caiu sentado. Então tudo isso, minha vida, foi uma pausa, foi uma escolha. Arelis respondeu. Uma escolha rara. Luma soltou um som mais alto, quase um choro abafado. A luz sob sua pele começou a piscar descontroladamente. O que está acontecendo com ela? Elias perguntou, levantando-se num pulo. Arelis se aproximou da filha, desesperada. Eles nos encontraram. Como se respondesse à frase, um estrondo distante ecoou pela cidade. Algo pesado cruzava o céu, invisível aos olhos comuns, mas claramente percebido pelo artefato, que começou a vibrar com intensidade crescente. Quem? Elias perguntou. Arelis olhou para ele. Pela primeira vez, havia terror explícito em seus olhos. Os coletores. Outro estrondo, bem mais próximo. Eles caçam crianças como Luma, continuou Arelis. Crianças que nascem com consciência de rota. Elas são mapas vivos. Elias sentiu o sangue gelar. E você? Eu era responsável por protegê-la. O rádio antigo da oficina chiou de repente. Frequências se misturaram. Vozes distorcidas surgiram, sobrepostas, falando numa língua que não era humana. As luzes da rua piscaram. Eles sabem onde estamos, Elias respondeu. Com certeza. Arelis segurou o braço dele. Você precisa decidir agora. Pode recuperar tudo o que esqueceu e lutar, ou pode fingir que nada disso é real e perder tudo. Elias olhou para Luma, para aquela pequena vida que mal respirava, para a oficina que havia sido seu refúgio
e prisão. Pensou em Mara, no sorriso dela, no último Natal juntos, e pela primeira vez desde então, sentiu algo reacender dentro de si. Propósito: traga o transporte, disse ele. Firme: vamos consertar o impossível. O artefato brilhou intensamente, como se aprovasse a decisão. Ao mesmo tempo, do lado de fora, algo colossal pousava nas sombras da cidade, e o tempo estava acabando. O transporte estava enterrado sob o concreto de um antigo galpão abandonado, a 3 quadras da oficina. Elias jamais teria notado aquele lugar se não fosse pelo artefato, agora envolto ao seu pulso como uma pulseira viva, emitindo impulsos sutis que guiavam seus passos. Cada vibração parecia conversar diretamente com seus nervos, despertando memórias que não vinham em imagens, mas em sensações. Ele sabia para onde ir, sabia o que procurar, sabia como consertar algo que jamais deveria existir naquele planeta. Isso não faz sentido, murmurou, enquanto caminhavam pelas ruas vazias. Eu lembro de não lembrar, mas meu corpo sabe. Arelis observava com atenção. A memória foi suprimida, não destruída. Você ainda é quem sempre foi. Um novo estrondo ecoou no céu. Desta vez, mais próximo. O ar vibrou de forma estranha, como se a própria realidade estivesse sendo comprimida. Luma se mexeu nos braços de Arelis. Seus olhos se abriram por um instante. Quando encararam Elias, ele sentiu algo diferente. Não medo. Reconhecimento. O galpão surgiu à frente deles, enferrujado, esquecido pelo tempo e pela cidade. Elias pousou a mão sobre a porta metálica. Sem pensar, pressionou um ponto específico. Um painel oculto se revelou, acendendo símbolos azuis idênticos aos do artefato. Eu nunca estive aqui, disse ele. Esteve sim, corrigiu Arelis. Só não como Elias. A porta se abriu com um suspiro profundo, quase orgânico. Lá dentro repousava o transporte. Não era uma nave como as histórias humanas imaginam. Não havia linhas rígidas nem superfícies lisas. Era uma estrutura viva, feita de metal flexível e tecidos luminescentes, como se tecnologia e biologia tivessem evoluído juntas. Mas estava ferida. Elias aproximou-se lentamente. Cada passo fazia sua mente se expandir. Funções, protocolos. O núcleo de dobra foi atingido, disse ele, sem perceber que falava uma língua que não conhecia segundos antes. A matriz de consciência está fragmentada. Arelis arregalou os olhos. Você lembra? Não, Elias respondeu. Eu sinto... Ele tocou a nave. O mundo desapareceu. Por um instante eterno, Elias não era um velho mecânico. Era um guardião que viajava entre sistemas. Reparador de caminhos que sustentavam civilizações inteiras. Ele sentia as rotas pulsando como veias cósmicas, conectando mundos, culturas, vidas. O artefato no pulso se abriu, espalhando filamentos luminosos que se conectaram à nave. Elias cambaleou, mas permaneceu de pé. Elias. Arelis chamou, assustada. Se eles nos encontrarem agora, ele respondeu com esforço. Não haverá tempo. Enquanto isso, do lado de fora, luzes cortaram o céu. Silhuetas gigantescas se moviam entre as nuvens, projetando sombras impossíveis sobre a cidade adormecida. Os coletores estavam caçando dentro da nave. Sistemas começaram a reagir. Luzes se reacenderam lentamente. Luma gemeu, e então respirou melhor. A luz sob sua pele se estabilizou. Arelis levou a mão à boca, emocionada. Ela está respondendo à nave. Sussurrou. Não, Elias corrigiu. A nave está respondendo a ela. O teto do galpão tremeu. Um impacto poderoso fez o metal gritar. Poeira caiu, como neve suja. Eles sabem exatamente onde estamos, Arelis disse. Não vão esperar você terminar. Elias fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, não havia mais hesitação ali. Então, vamos dar a eles algo para lembrar. Ele deslizou a mão pelo painel orgânico da nave. Partes se rearranjaram. O galpão começou a se deformar, incapaz de conter aquela coisa despertando. Eu passei a vida consertando máquinas quebradas, disse Elias, com um meio sorriso cansado. Chegou a hora de consertar um caminho inteiro. Lá fora, algo colossal gritou. E pela primeira vez, desde que os coletores começaram a caçar crianças como Luma, alguém estava pronto para enfrentá-los. O primeiro coletor atravessou o teto do galpão, como se o metal fosse papel. Não houve explosão, não houve fogo, apenas um colapso silencioso da matéria, sugada para dentro de uma forma impossível de descrever com precisão humana. O ar ficou denso, pesado,
como se cada molécula estivesse sendo observada. Elias sentiu o impacto antes mesmo de ver a criatura. Seu corpo reagiu sozinho. Ele disse sem elevar a voz: escudos internos. Agora. A nave respondeu imediatamente. Uma membrana translúcida envolveu o núcleo onde Luma estava, isolando-a do caos externo. A menina abriu os olhos, assustada, mas não chorou. Observava tudo, com uma calma antinatural. O coletor se revelou por completo. Era enorme, alto demais para caber naquele espaço. Sua forma parecia mudar constantemente, como se várias versões de si mesmo tentassem existir ao mesmo tempo. Olhos, ou algo parecido, surgiam e desapareciam pela superfície escura do corpo. A criatura falou: Guardião. A voz não saiu de uma boca. Surgiu diretamente dentro da mente de Elias, atravessando defesas que ele nem lembrava de possuir. Você escolheu lembrar. Elias deu um passo à frente. E você escolheu cruzar o meu caminho. O coletor emitiu um pulso de energia que fez a nave estremecer. Sistemas oscilaram. Luzes piscaram. A criança nos pertence, disse a entidade. Ela carrega rotas que não podem permanecer livres. Arelis esbravejou. Ela não é um recurso! O coletor não a reconheceu como algo relevante. O equilíbrio exige sacrifícios, respondeu. Indiferente. Elias sentiu algo antigo despertar dentro de si. Uma fúria fria, precisa, que não vinha do ódio, mas da responsabilidade. O equilíbrio sempre foi desculpa para a covardia, disse Elias. O artefato em seu pulso brilhou intensamente. A nave expandiu estruturas defensivas que empurraram o coletor para trás por um breve instante. Mas ele voltou. Mais dois desceram do céu, atravessando as paredes laterais do galpão. O espaço não comportava três daquelas coisas. A realidade começou a ceder. Não podemos vencê-los. Arelis disse desesperada. Eles são muitos. Elias sabia. Ele sentia o peso das probabilidades. Era por isso que os guardiões existiam. Para escolher o impossível quando o possível não era suficiente. Eu não preciso vencer, respondeu. Só preciso abrir um caminho. Ele se conectou ainda mais profundamente à nave. Memórias voltaram como uma enxurrada. Batalhas antigas. Sacrifícios. Mundos salvos à custa de vidas esquecidas. E entre elas, uma promessa: nunca envolver crianças. Luma soltou um som suave. Um brilho mais forte emanou dela. As rotas começaram a se projetar no ar, desenhando caminhos luminosos entre dimensões. Os coletores recuaram um passo. Ela está despertando, disse um deles. Isso não estava previsto. Elias sentiu o coração apertar. Luma, chamou ele, com gentileza. Olhe para mim. Ela virou o rosto na direção dele. Os olhos brilhavam como estrelas. Não tenha medo. Continuou Elias. Eu sei que você consegue sentir os caminhos. Mas agora, deixe que eu segure o peso. Ele fez algo que não estava nos protocolos. Algo que nenhum guardião deveria fazer. Ele abriu mão da proteção da nave e canalizou a energia diretamente para si. Seu corpo envelhecido gritou em protesto, ossos rangendo, músculos falhando. Mas a mente estava clara, como nunca. Elias, você vai morrer. Arelis chorou. Todos nós morremos, ele respondeu, com um sorriso triste. A diferença é o que deixamos aberto quando vamos. O espaço ao redor dele começou a se dobrar. As rotas se alinharam. Um portal começou a se formar, instável, brilhante. Os coletores avançaram ao mesmo tempo. Elias ergueu a mão. Não hoje. A energia explodiu. O galpão desapareceu em luz. E no meio do caos, Elias Corran fez a escolha que definiria o destino de todos eles. O portal não se abriu como uma porta. Ele rasgou o espaço. A luz não explodiu para fora. Ela foi sugada para dentro, como se o universo estivesse prendendo a respiração. O chão desapareceu sob os pés de Elias, Arelis e da nave viva, enquanto os coletores avançavam, distorcidos, furiosos, estendendo suas formas impossíveis para impedir a fuga. Elias sentiu o corpo falhar. Não de uma vez. Primeiro vieram os ossos, vibrando como estruturas antigas submetidas a uma carga que nunca deveriam suportar. Depois os músculos queimando por dentro. Por fim, algo mais profundo. Algo que não era físico. A memória. Ela voltava rápido demais. Rotas. Mundos, nomes esquecidos, milhares de decisões tomadas em silêncio, vidas salvas sem agradecimento, civilizações inteiras que nunca saberiam quem manteve seus caminhos abertos. Ele cambaleou. Elias! Gritou Arelis. Mas ele não caiu, porque Luma estendeu a mão. Os dedos pequenos tocaram o ar, e o portal respondeu. As rotas
se estabilizaram. Por um instante, Elias entendeu tudo. Não era ele quem estava abrindo o caminho sozinho. Guardiões não criavam rotas. Eles ensinavam o universo a lembrar por onde era possível passar. Os coletores urraram, um som que rasgava a mente. Um deles avançou além do limite seguro, tentando atravessar antes que o portal se fechasse. Elias reuniu o pouco de força que ainda tinha e disse: "Você não passa, não com as mãos, e sim com a intenção." O coletor foi lançado para trás, despedaçando-se em fragmentos de sombra que se dissolveram entre as rotas. O portal começou a colapsar. "Elias, precisamos ir", Arelis implorou. "Vocês vão", respondeu ele. Ela entendeu imediatamente. "Não", disse, em choque. "Você prometeu." Elias sorriu, um sorriso cansado, humano. "Eu prometi abrir um caminho. Não disse que pisaria nele." A nave reagiu com um lamento profundo, quase um choro. Tentou se reconectar a ele. Filamentos de luz se estenderam, mas Elias os cortou com um gesto suave. "Cuide delas", disse a nave. "Faça o que eu não posso mais." Luma começou a chorar pela primeira vez. Um choro baixo, desesperado, que atravessou Elias mais fundo do que qualquer ferimento. "Ei!" ele sussurrou, ajoelhando-se apesar da dor. "Olhe para mim." Ela olhou. "Você vai crescer", continuou ele. "Vai ver mundos que eu só consertei por fora. E um dia, quando alguém estiver perdido, você vai saber o que fazer." O portal se estreitou. Areli segurava Luma com força, lágrimas silenciosas escorrendo. Ela disse: "Obrigada." A nave atravessou o portal no último segundo. A luz se fechou como uma cicatriz. E Elias Corran ficou sozinho. O silêncio voltou, pesado, absoluto. O céu acima da cidade se recompôs lentamente, como se nada tivesse acontecido. As pessoas dormiam. As luzes de Natal piscavam. O mundo seguia em frente, ignorante do que acabara de ser salvo. Elias caiu de costas no chão frio do galpão destruído. Respirar doía, mas ele estava vivo. Por quanto tempo? Ele não sabia. O artefato em seu pulso estava apagado. Cinza. Inerte. "Então é assim", murmurou. Ele fechou os olhos. E, pela primeira vez em décadas, não sonhou com máquinas, nem com rotas, nem com estrelas. Sonhou com Mara. Ela estava sentada à mesa da cozinha, segurando 2 canecas de café, como fazia todos os natais. "Você demorou", disse ela, sorrindo. Elias tentou responder, mas tudo ficou branco, muito silencioso. Elias acordou, com frio. Não o frio cortante do espaço, nem o vazio absoluto entre rotas. Era um frio simples, humano, o tipo de frio que entra pelos ossos quando se dorme no chão. Ele abriu os olhos com dificuldade. O galpão estava em ruínas. Partes do teto haviam desabado. O chão estava coberto de poeira e metal retorcido. A nave não estava mais ali. O portal também não. Apenas silêncio. E o cheiro familiar de ferrugem em concreto molhado. Ele disse: "Ainda estou aqui." Tentou se mover. O corpo respondeu com dor imediata. Não uma dor aguda, mas profunda, constante, como se cada parte dele tivesse envelhecido mais 10 anos em poucas horas. O artefato em seu pulso permanecia apagado, frio, morto. Elias sentiu algo apertar no peito. Durante toda a vida, consertara coisas que paravam de funcionar. Sempre acreditara que tudo podia ser reparado, desde que se soubesse onde tocar. Mas agora, havia algo definitivamente quebrado. Ele conseguiu se sentar, apoiando-se num pedaço de parede. A cidade começava a acordar ao longe, carros, vozes, o mundo inteiro seguindo em frente, sem saber que estivera a segundos de ser rasgado por entidades que nunca aprenderiam a chamar aquilo de lá. "Eles conseguiram", disse Elias, para o vazio. "Isso é o que importa." Mas a solidão voltou rápido, mais pesada do que antes. Porque, pela primeira vez, ele lembrava de tudo e não podia mais ir a lugar nenhum. Dias se passaram, ou talvez semanas. Elias não tinha certeza. Voltou para a oficina mancando, como um fantasma atravessando ruas conhecidas demais. Dormia pouco, comia o mínimo. O rádio continuava ligado, falando de festas, de ano novo, de resoluções. Nenhuma delas incluía salvar universos. O corpo de Elias começou a falhar de formas estranhas. Às vezes, via luzes no canto da visão. Às vezes, ouvia ecos de vozes que não estavam ali. Rotas chamando, talvez, ou apenas lembranças se recusando a morrer. Ele voltou a consertar carros, geradores, máquinas simples. Mas algo havia mudado. Quando tocava o metal, sentia histórias, como se cada objeto carregasse o caminho que percorreu até ali. Numa tarde cinzenta, uma criança apareceu na porta da oficina. Um garoto com uma bicicleta quebrada,
olhando para Elias com desconfiança. O senhor conserta? Perguntou. Elias olhou para a roda torta, depois para o rosto sujo do menino. Conserto, respondeu. Enquanto trabalhava, sentiu algo familiar. Não poder, não rotas, mas propósito. Naquela noite, ao fechar a oficina, Elias encontrou algo no chão. Um brilho fraco, quase imperceptível. O artefato não totalmente morto. Uma linha tênue de luz azul pulsava lentamente, como um coração distante tentando lembrar como bater. Elias se ajoelhou. O pegou com cuidado. Você também ficou, hein? O artefato não respondeu, mas também não se apagou. Elias sorriu. Cansado. Talvez ele nunca mais atravessasse estrelas. Talvez nunca mais abrisse caminhos entre mundos. Mas enquanto respirasse, enquanto ainda pudesse consertar algo quebrado, enquanto alguém precisasse bater à sua porta, ele ficaria. E, em algum lugar além das rotas, uma criança crescia livre. Luma lembrava do velho. Não como se lembram rostos, mas como se lembram sensações. Ela lembrava do peso da mão dele segurando a sua, quando o universo parecia grande demais. Lembrava do tom da voz, grave, falho, humano, dizendo que tudo ficaria bem, mesmo quando nada indicava que ficaria. Ela lembrava, porque alguns encontros não pertencem ao tempo, pertencem ao caminho. Anos haviam se passado desde aquela noite na Terra. A nave cruzava agora regiões estáveis, rotas livres, mundos onde crianças podiam crescer sem serem caçadas. Arelis observava a filha em silêncio, enquanto Luma brincava com projeções de luz, moldando constelações como quem desenha no ar. Você está mais forte, Arelis disse. Luma sorriu. Eu sei. Ela não parecia mais frágil. A luz sob sua pele era firme, constante. Seus olhos ainda carregavam estrelas, mas agora havia algo mais ali. Escolha. As rotas estão calmas hoje, comentou Luma. Arelis disse. Graças a ele. Por muito tempo, Arelis evitara falar de Elias. Não por dor, mas por respeito. Algumas dívidas não se pagam com palavras. Mas Luma sentia quando uma rota se mantinha aberta sem esforço. Quando um colapso que deveria acontecer, simplesmente não acontecia. Ele ainda está lá, disse Luma. De repente, Arelis franziu o senho. Onde? Luma apontou para um ponto invisível no vazio, no lugar onde caminhos quebrados vão para serem consertados. Arelis sentiu o coração apertar. Na terra, Elias Corran continuava vivendo. A oficina não era mais tão silenciosa. Crianças do bairro apareciam com brinquedos quebrados, bicicletas, rádios antigos. Às vezes só apareciam para ouvir histórias que Elias não lembrava conscientemente de ter vivido, mas que contava mesmo assim. Histórias sobre escolhas, sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. No último Natal, algo diferente aconteceu. Elias acordou antes do rádio. A oficina estava estranhamente aquecida. Um cheiro familiar pairava no ar. Café. Ele franziu a testa. Deve ser coisa da idade, murmurou. Mas então viu 2 canecas sobre a mesa. O coração dele quase parou, perguntou sussurrando. Mara, o artefato em seu pulso emitiu um brilho suave. Um brilho dourado. Não abriu rotas. Não mostrou estrelas. Apenas aqueceu. Muito longe dali, Luma parou de brincar. Olhou para o nada. Sorriu com lágrimas nos olhos. E disse. Obrigado, porque alguns guardiões não vigiam caminhos entre mundos. Alguns vigiam algo muito mais raro. Lares. Elias bebeu o café em silêncio naquela manhã. Sozinho, mas não vazio. Fora da oficina, crianças brincavam. O mundo seguia. E mesmo sem saber, ele havia deixado algo eterno aberto. Naquela noite, a neve caiu devagar. Não era comum nevar ali, mas caiu, suave, silenciosa, como se o mundo tivesse decidido andar mais devagar só por algumas horas. Elias Corran estava sentado na cadeira velha da oficina, próximo à porta. O rádio ligado, como sempre. A voz falava sobre Natal, sobre esperança, sobre recomeços que insistem em existir, mesmo quando ninguém acredita mais neles. Ele segurava a caneca de café com as 2 mãos. Quente, real, engraçado, murmurou. Achei que já tivesse visto tudo. O artefato em seu pulso pulsava lentamente, quase imperceptível. Não chamava mais. Não exigia. Apenas estava ali, como um coração, em descanso. Elias não era mais um guardião de rotas. Também não era apenas um mecânico solitário. Ele era algo no meio. Alguém que ficou. E do outro lado do universo, Luma observava estrelas que nunca haviam sido vistas antes. Mundos cresciam livres porque alguém, um dia, decidiu que uma criança não era um recurso, era um futuro. Ela fechou os olhos e sentiu.
Não um chamado, não uma rota, mas um lar distante, aquecido por uma luz simples, humana, imperfeita e eterna. Arelis colocou a mão sobre o ombro da filha. Você sente falta? Perguntou. Luma sorriu. Não. Eu sinto gratidão. Na terra, Elias se levantou com esforço e foi até a porta da oficina Brua. O ar frio entrou. A neve cobria a rua. Nenhuma nave no céu. Nenhuma luz impossível. Apenas o mundo. Do jeito que é. Ele respirou fundo. Feliz Natal, disse ao vazio. Mas o vazio não respondeu. Porque nunca estava vazio de verdade. Enquanto houver alguém disposto a abrir a porta, enquanto houver alguém que escolha ficar, quando seria mais fácil partir, enquanto houver alguém que conserte o que está quebrado, mesmo sabendo que não vai receber nada em troca. Alguns caminhos nunca se fecham. Eles apenas mudam de forma. E talvez, só talvez, o universo continue funcionando justamente por causa dessas pessoas invisíveis. Como o Elias Corran. E se você gostou dessa história, dessa mistura de mundos, culturas e batalhas, já deixa seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se quiser acompanhar mais aventuras de outros universos, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo que está aparecendo aí para você. Obrigado por assistir e até a próxima.